Graça e paz, Igreja de Jesus. Hoje eu estou aqui com o irmão Luiz e ele vai nos contar, vai compartilhar conosco um pouquinho do seu testemunho. Irmão Luiz, graça e paz, meu amigo. Paz. Luiz Fernando Flores da Rocha. Isso mesmo. Irmão Luiz hoje participa da diretoria da nossa igreja, já está há alguns anos congregando conosco e hoje ele sentou aqui comigo para contar o testemunho dele. Vamos começar, irmão Luiz, lá da infância. Nos fala um pouquinho da sua infância. Perfeito. Então, vamos começar do começo. Realmente, lá na minha infância, né? Então, assim, eu posso já começar quando mais ou menos me reconheci por gente, né? Nós morávamos num bairro bem pobre, bem simples, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E logo que a gente veio morar para essa cidade, eu deveria ter uns 4 anos de idade, mais ou menos. E os meus pais resolveram formar um bar. Eles abriram um barzinho, que era no bairro lá para atender a pequena população de lá. E eu me recordo, então, que nós já tínhamos algumas obrigações. Mesmo como criança, nós tínhamos que cuidar do bar, nós tínhamos que servir a aperitivos, ou seja, a própria cachaça, que era o que muitos lugar pobre que tinha era realmente a cachaça, né? E eu posso até dizer que a minha família, né, por parte tanto dos meus pais, do meu pai quanto da minha mãe, já tinha um histórico, né, de anos a respeito dessa maldita bebida. E eu lembro aí que eu deveria ter uns 7 para 8 anos, talvez menos que isso. Foi quando eu tomei o meu primeiro gole de cachaça, que meus pais me deixavam para arrumar o boteco lá depois que eles fechavam. E como eu via o pessoal lá sempre tomando, eu via aquilo ali para mim me despertou que a ideia era que para ser homem tinha que beber. Eu tinha que estar na mesma condições que eles estavam ali, sim, apesar de ser criança. Então, quando meus pais saíam, eu ficava dentro do bar, eu aproveitava e fazia a minha dosezinha, e com mais ou menos 7 anos de idade. Eu lembro quando eu tomei o primeiro gole e gostei. Imagina, eu sentia queimando pela garganta, mas aquilo, para mim, foi bom, porque eu me senti forte. Sim. Eu me senti, tô igual a eles. Tô ficando igual a eles. Eu vou aguentar. E aquilo, a gente entende hoje que no mundo espiritual, tu acaba, aquele gole, tu deu uma legalidade pro diabo para ele tomar conta de mais uma geração. Tentar. Sem intenção, né? Porque era uma criança. Sem defesa. Mas ali te marcou, né? Ali me marcou. E aí não parou nisso, né? Aí, cada vez que eu ia lá, eu tomava, fazia um outro aperitivo, fazia umas misturas que eu gostava lá. E não sei se meus pais percebiam ou não, porque eu acho que eu exalava um pouco do cheiro, mesmo sendo criança. Lembro-me quando nós fazíamos, e às vezes eu pedia para o pai uma garrafinha de Coca-Cola, que só tinha garrafinha pequenininha assim, e ele me dava para mim tomar aquele refrigerante, só que eu pegava um copo grande e naquele copo eu colocava mais ou menos metade de cachaça e jogava aquela Coca-Cola para dentro, né? Então quem via, se meus pais achava que era Coca, mas ela estava, como a gente dizia, estava batizada, estava com bebida dentro. Isso já na minha infância. Nesse mesmo bar onde meus pais tinham lá, aconteceu 2 fatos tristes, né? Foram 2 assassinatos, né? 2 mortes dentro do bar. Me recordo que na época, né, a gente via a pessoa lá morta lá por causa de briga de bar. E passou outro dia, quem meu pai e minha mãe mandavam para raspar aquele sangue era eu, porque eles não tinham aquela coragem ou estômago para fazer aquilo ali. E eu lembro muito bem quando eu raspava,
aqueles coágulos de sangue que ficavam no chão e juntava aquele para botar no lixo. Para mim aquilo era uma coisa muito normal. Eu deveria ter aí por volta de 5, 6 anos de idade. Era uma criança presenciando tudo isso, né? E isso, claro, vai, né, acumulando alguma coisa nessa vida e vai, né, vai dando aquela legalidade, aquela abertura para o diabo. O diabo já vai tentando, já sabe onde vai te pegar. Na verdade, ele já te pegou. É só uma questão de tempo para piorar aquela situação. Sim. E aí, tudo começou aí nesta idade aí. Eu me lembro que meus pais, apesar de serem católicos, eles nunca foram na igreja, nunca frequentaram a igreja, nunca tiveram essa vontade. Mas nos colocaram, eu, meu primo e minha irmã, para fazer lá a primeira comunhão. A gente ia na igreja católica e eu sempre tive algo dentro de mim, assim, que eu achava que Deus não era só aquilo ali que apresentava, que aparecia numa missa. Então, para mim, eu digo, não, Deus tem que ser algo mais. Eu acho, no meu entendimento, assim, eu digo, acho que Deus é mais. E eu sempre, eu quero conhecer este mais, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia como começar. Aí, Deus começou por mim, né? Eu lembro que teve a minha prima que começou a frequentar uma igreja, a Assembleia de Deus, que era um pastor que era missionário vindo da Alemanha, e houve uma revolução no bairro, literalmente uma revolução do bem, podemos dizer, dentro do bairro onde a gente morava, porque muitos que frequentavam o bar da minha casa se converteram, muitos estão convertidos, são crentes até hoje. E aí eram gente que eu via no bar bebendo e de repente eu comecei a ver eles com Bíblia na mão. Eu digo, opa, tem coisa diferente aí. Eu acho que, né, é por aí. Como que eles fazem isso? Como é isso? Como acontece isso? Se eles estavam aqui, eles faziam isso. Eu me lembro citava os nomes, eles vinham aqui, era cachaça, era cerveja, era festa, era farra, e falavam um monte de coisa mundana, né? Muito palavrão. E de repente eu via os irmãozinhos na época, né, calça social, aquela camisetinha, Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja, passando na frente do mar, sem olhar, seguindo o seu rumo. Eu digo, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou nessa gente aí. Tem coisa, tem mistério aí. Claro que eu não usava esses termos aí, mas mas despertou, aquela criança ficou, tem um... Exatamente. Né? Aí a minha prima, como estava morando com nós lá, e foi para a igreja com essa turma também. Essa turma ela foi de atrás. Aí ela do nada me convidou, tu não quer ir? Eu quero. É agora, vou. E aí a primeira coisa que eu falei para ela começou a dizer, não, a gente vai, eles aceitaram a Jesus. E eu, como é que faz para aceitar Jesus? Antes de ir para o culto. Só de ouvir falar. Porque eu já via naquelas pessoas, né, eu conheci elas antes e eu estava vendo hoje, mudou, houve uma grande mudança. E eu já disse que eu quero essa mudança. Como é que eu faço para aceitar Jesus? Daí disse, não, vamos para a igreja. Sem nunca ter ido para a igreja. Sem nunca ter colocado o pé na igreja, sem nunca ouvir falar da igreja. Eu não sabia o que se passava lá dentro. Eu não sabia o que era um culto evangélico, um culto da Assembleia de Deus. Eu não sabia o que era. Mas aquilo já me despertou de é lá que eu vou. E a gente era uma distância longa, a gente caminhava no meio dos campos lá e beleza, e foi aquela turma. E eu já fui no culto e a mensagem indo, eu dizia, pastor, faz o convite de uma vez que eu quero, e aí eu já quero estar aí na frente, eu quero aceitar Jesus. Dá para acelerar o negócio aí, o processo aí para mim me jogar aí na frente aí. Quando o pastor mandou a gente colocar de pé, quem queria, fui. Eu. E a partir daquele momento, então, aí eu estava mais ou menos com uns 12 anos de idade, quando coloquei a primeira vez os pés na igreja.
Meus pais nunca concordaram com isso, eles disseram que não, isso aí é fogo de palha, isso aí logo vai passar, isso aí daqui uns anos já não quer mais saber de nada, e enfim, tudo bem. Mas enquanto isso, tô indo, né? E fui. Eles não concordavam com que eu me batizasse, né? Mas eu tinha uns 15 para 16 anos, eu me batizei, eu disse que eu me batizar e me batizei e pronto. Né? Eles disseram que não era para mim fazer isso, porque eu já tinha sido batizado como católico e isso aí. Ia estar mudando de religião. Não quero que tu mude de religião. Sim. Mais ou menos assim. Eu não usei essas palavras, porque na época a gente, né? Mas querendo ou não querendo, eu já fui. Já sou. Né? Sim. Já sou um crente. Agora já fui. Que lindo. E aí, a partir daquele tempo, daquele momento ali, era igreja, e né, a igreja era, pelo fato de ser uma igreja missionária, os pastores serem da Alemanha, tinham vamos dizer assim, uma pegada diferente, né? Eram bem assim bacana, não tinha toda aquela rigidez da época, né? Sim. Porque era muito rígido as Assembleias de Deus. Ali, tanto é que na época eles nem faziam parte dessa convenção, porque não aceitavam, porque na igreja lá a mulher podia usar o anel, podia usar o brinco, enfim, aqueles... Porque veio da Alemanha, então já veio diferente do que veio diferente daqui. E, enfim, a gente se enturmou, tinha escolinha dominical e etc. Então a gente continuamos ali. Aí logo tinha banda, tinha um irmão lá que era músico, formou uma banda de música lá, de sopro. Aí eu fazia parte da banda, comecei a estudar música na igreja lá, tocava instrumento de sopro. E através desse irmão foi que eu fui para o quartel e ele me colocou, pediu que eu acrescentasse no meu certificado que eu era músico, para me direcionar para a banda militar também. Olha. Daí tudo isso contribuiu. Foi um anjo de Deus. Foi, então foi bênção, né? E aí, nesse período, até foi quando eu conheci a Jaque também conheci lá dentro da igreja. Casamos, né, nesta Assembleia de Deus lá. Quem nos casou foi, né, o pastor da época, o pastor Hermann Daniel Sass. É vivo ainda, mas está bem velhinho, morando na Alemanha. E a gente tem um apreço muito grande, um carinho muito grande por eles. Às vezes eu comento com o pastor João tinha que adotar algumas coisas lá, o homem era... mas era linha dura, assim, mas ele muito zeloso, pelo zelo. Então era bem... A gente aprendeu muito. E aí, essa minha jornada se prolongou, né? Depois foi para o quartel, depois conheci a Jaque, casamos. E aí eu comecei aos poucos, né, bem sutilmente, a relaxar um pouco na fé, né? Então, assim, começou com desobediência da nossa parte, né? Minha, principalmente da Jaque, né, teve um relacionamento já, e aí aconteceu também, né, da Jaque engravidar. E isso vocês não tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Nós não estávamos preparados para isso. Claro, ou seja, já estava indo à igreja 9 anos. Então sabia o que era certo e o que era errado. Sim. Né? E aquilo ali, né, começou, aí, né, aconteceu, aí, né, claro, casamos, mas aquilo nos deixou um pouco fraco na fé. Me deixou, principalmente, que eu tinha que ter mais cuidado, eu tinha que ter mais zelo, pelo fato da minha história familiar, né? Só que eu não tinha aquela noção do perigo que eu estava indo, né, para o caminho que eu estava indo. Então, comecei já não ir tanto no culto, relaxar um pouco, fico em casa, arrumo outras coisas para fazer, enfim. Até que um dia veio um belo convite para mim tocar um carnaval. De sopro, trombone, vai rolar uma banda tal e vamos pro carnaval. E aí eu digo, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, honestamente, estou trabalhando, né? Estou trabalhando, não, ninguém pode me impedir de trabalhar e ganhar meu dinheiro. Mas era uma baita de uma cilada.
E foi uma grande cilada, porque dali desencadeou. Eu comecei já foi para outra banda, e aí comecei a me envolver em conjunto. Aí alguém me diz, olha, não é legal isso, vê, o pessoal lá vai, bebe. Não, mas eu estou sendo exemplo, porque eu só toco, eu não bebo. Então eu só estou lá para tocar, para ganhar meu dinheiro, não estou bebendo, e, enfim, eu estou sendo... E a gente até, irmãos, eu sei, né, com esses anos de pastoreio, a gente até, eu já ouvi pessoas, talvez isso passou na tua mente, a igreja não vai pagar a minha comida, então eu estou indo ganhar o meu dinheiro. Só que muitas vezes a gente já está vendo que isso ali já é um caminho que pode levar para a morte, né? E é verdade. Só que a gente fica criando na nossa mente, não, respostas, né? Não, mas é por isso, eu estou fazendo por isso, né? E só para ter uma ideia, eu lembro que quando o que desencadeou para mim ir, que na época eu pagava um consórcio de uma televisão 20 polegadas, controle remoto, aquelas de tubo, aquelas grandonas que hoje a gente quebra, é nada. E aí eu tinha feito em 25 meses, eu estava com 7 parcelas atrasadas, e o que eu ia ganhar para tocar o carnaval, ia pagar e eu ia pegar minha televisão. E aí foi o grande impulso. E aí começou, aí eu comecei a me envolver, aí vai daqui, vai dali, aí toma um golinho já, porque agora não vai fazer mal, tá tranquilo, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e aquilo foi bem aos poucos, Mas como, né, eu já tinha dado aquela legalidade para o inimigo quando eu era criança, ele foi, né, me levando bem em banho-maria, como se diz, bem suave, até um dia que não teve mais volta. Eu não tinha mais como sair dessa. Aí, nesse período, tinha se passado uns 10 anos, mais ou menos. Eu fiquei mais de 10 anos nessa vida. Aí, chegou a um ponto, eu costumo dizer, quando eu não bebia todo dia, eu bebia o dia todo. Era uma coisa desenfreada, porque a gente pode dizer assim que hoje a pessoa não era algo normal. Porque uma pessoa normal não conseguia beber tudo aquilo que eu bebia. Não conseguia. Era demais. Detalhe, trabalhando. Servindo o exército o tempo todo. E terminava o expediente, em vez de eu ir para casa, eu ia para o bar. Eu não conseguia mais ir para casa. Eu não conseguia sair sem passar no bar. O bar era a minha casa. Ali se tornou o meu lar. Já era quando tinha 5, 6 anos de idade. E voltou a ser. Exatamente. Voltou a ser a minha casa. João Luiz, e a sua esposa? Ela nisso tudo? A Jaque, ela não percebia a quantidade, a gravidade da minha situação, porque eu mentia para ela. Ela não sabia o quanto que eu bebia. Eu digo, não, bebi um pouquinho, é isso aqui. Mas era muita coisa. Como eu falei, hoje eu pensando, eu não consigo entender como eu consegui ingerir tanta bebida. Porque se eu pegasse 1 litro de cachaça, eu tomava aquele litro. Eu não sossegava enquanto eu não esvaziava ele. E às vezes eu ficava de pé, pegava meu carro e ia dirigir, ia para casa. Pegava BR-116 e às vezes eu parava em outro lugar para continuar bebendo, porque aquilo já tinha passado, só naquele espacinho ali já me deu sede, eu já queria de novo. Saía de um bar às vezes na madrugada, porque ele fechava, eu saía caminhando procurando outro. Então essa era quase que nem um andarilho, né? Isso, claro, não era todas as noites, mas durante a semana, fatalmente, isso aí acontecia. Por quê? Porque quando eu ia para o bar beber, tinha aquela vozinha, agora tu não pode ir para casa, que teus filhos estão acordados, então eles não podem te ver na situação. Então tá muito cedo ainda, fica aqui, aproveita e toma mais umas aí, e depois, quando estiver dormindo, eles vão. Então, aquilo ia às vezes meia-noite. Só que eu saía daquele bar, em direção à casa, eu queria achar um atalho, porque eu sabia onde eu tinha outro bar. Eu acho que aquele bar deve estar aberto, dá para tomar a saideira.
dava para tomar mais uma. Então, era uma escravidão. Eu só chegava em casa quando eu estava no bagaço, no resto mesmo. E a Jaque não tinha essa noção dessa gravidade, enquanto eu bebia. Mas teve uma época, teve um dia, uma noite que a gente foi tocar, eu acho, se não me falha a memória, era num aniversário de 15 anos até do dono do conjunto. Eu acho que foi esse momento aí. Ou não estou bem, não recordo bem o evento que era. E nós sentamos na mesa, o pessoal do conjunto, a menina que cantava, né, e a Jaque, apresentei minha esposa, né, para a mulher ali, a menina que cantava, e aí conversando assim, ela do nada, ela cutucou a Jaque e disse: teu marido bebe demais. Aí ela ficou assim surpresa, porque ela falou aquilo numa situação de alerta. Sim. E ao mesmo tempo uma preocupação, porque ela não entendia como eu ficava a noite toda, a gente ficava a noite toda tocando, e como eu ingeria a noite toda, eu não parava, como eu fazia aquilo. E aí nessa noite ela me entregou, né? Ou melhor, ela abriu os olhos da Jaque. E a Jaque ficou assim: mas como assim? Mas então até ali o irmão não chegava em casa tão bêbado. Eu chegava, mas eu conseguia ainda disfarçar um pouquinho. Entendi. Eu disfarçava até porque chegava tarde por conta dos bailes, enfim, do que tocava, já que já estava dormindo. Então demorou um pouco para ela perceber a gravidade. Exatamente, demorou um pouco para perceber essa gravidade. Aí nesse período, isso nós estávamos em São Leopoldo. Aí ela observou um pouco mais, aí eu pedi transferência e pensei assim: eu vou ter que sair daqui, né? Vou dar um tempo dessa cidade aqui, e aí fomos para Mato Grosso, até a cidade onde a Natália nasceu. Quando nós embarcamos no avião, que eu me lembro até que era da VASP, os mais antigos aí, os dinossauros. Eu viajei de VASP. Quando eu entrei no avião, nós sentamos, a primeira coisa que eu pedi foi um copo de uísque. Em vez de refrigerante, em vez de qualquer coisa. E na época era gratuito. Sim. Aí a menina veio e serviu um pouquinho, delicada. E como eu não tinha muita delicadeza, nem um pouquinho, eu digo: não, moça, a senhora pode encher. Né? Pode encher mesmo. E ela pegou, tá bom, e botou o meu copo de uísque. Eu acho que a Jaque olhou para mim assim, com aquele olhar assim: eu acho que esse rapaz não vai mudar. Porque a gente tinha uma ideia: não, vou sair daqui, talvez eu né, longe dessas amizades, eu consiga me policiar mais. Me controlar mais. Mas lá, uma cidade muito quente, o negócio desandou lá também, que foi uma coisa horrível, né? Então, bebia demais também. Lá, como era calor, bebia. E esse tempo todo ia na igreja? Ou não? Parou? Ia na igreja. Eu ia na igreja. E, inclusive, foi bom citar isso aí, porque muitas vezes eu fui para a igreja bêbado. Muitas ceias eu tomei bêbado, completamente embriagado, fedendo a cachaça. É que eu tinha algo dentro de mim que eu sabia: aqui é o lugar, mas eu não conseguia. Eu não tinha como, eu não tinha mais forças, eu não tinha força. Aí ficamos 3 anos em Cáceres, depois, Mato Grosso, voltamos para o Rio Grande do Sul, fui para a cidade de Santa Maria. Ali no início, eu já estava, quando voltei, já totalmente descontrolado, mais descontrolado ainda, né? E por ocasião do trabalho, onde a gente ficava lá no campo de instrução, ficava bem distante. Eu tinha cachaça no meu armário, no trabalho, eu tinha uma garrafa de cachaça, de garrafinha de água, né? Só que era branquinha, não era água, era cachaça. Dentro do meu estojo, do meu instrumento, eu tinha uma garrafinha de cachaça no carro, na porta, onde a gente bota uma garrafinha de água para tomar. Eu tinha uma garrafinha de cachaça. Ou seja, era o seu combustível. Era o meu combustível. Onde eu estava, ela estava comigo, né? Era minha companheira. Então, e aquilo ali foi um tempo em que
como eu falei, eu já não tinha mais esse prazer, eu não conseguia mais ir para casa. Quando eu chegava em casa, eu queria me esconder. Eu não ia para o quarto, porque não tinha como eu ficar no quarto, já que não aguentava o meu cheiro. Então eu tinha que ir para uma parte separada e ficar quietinho lá, porque eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Né? Tinha vergonha? Eu tinha vergonha. E eu chegava, eu lembro bem que tinha um puff cor de laranja desse tamanho assim. E quase que eu entrava para dentro daquilo ali e me encolhia uma posição fetal mesmo, escondido, para que ninguém me visse. Né? E naqueles momentos ali de total embriaguez, a minha mente, ela ainda tinha um pouco de consciência, né? Claro, a gente diz assim que o Senhor ainda por misericórdia, né? Ele te olhava assim, não foi para isso, né? Não foi para isso. E eu sentia quando eu estava naquele momento como se o diabo estivesse ali de novo, me aplaudindo. Ei, de novo, vence, tá aí, olha aí. Aí? Tá gostando assim? E eu queria me esconder porque eu não queria sentir aquilo. Mas ao mesmo tempo eu sentia, né, como assim, eu tinha dentro de mim aquela fé que um dia isso ia acabar. Só que eu não fazia ideia de como, em que situação isso iria acabar. Bom, Luiz, e os teus filhos, nesse período que tu bebia, assim, teve algum dia que eles viram, sempre conseguiu esconder? Não, nem sempre. O Guto presenciou muita coisa minha. O Guto, ele viu muito da situação que eu chegava em casa. Só que assim, a Jaque sempre procurou conservar o respeito dele comigo, apesar de eu não merecer naquela situação que eu Sim, estava. Ela foi sábia. Foi muito sábia nessa parte aí. Eu lembro dela contar em algum momento que teve vezes de o irmão chegar em casa e ficar deitado assim, ali na porta, no corredor, por não conseguir ir até o quarto. Eu não ia até o quarto, não conseguia. Eu me atirava num tapete, eu me atirava no corredor, onde eu conseguia um canto, eu queria um canto para me esconder, porque eu não queria chegar perto deles, porque era muito feio, eu fedia demais. E eu lembro, a Natália talvez não vai lembrar disso, mas eu lembro nitidamente um dia que eu fiquei atirado no canto assim, em cima daquele puff cor de laranja, né, enroladinho, tentando me esconder, e eu vi que a Natália ficou do meu lado e se acocou do meu lado. E ela fazia assim, ela me tocava para ver se era eu. Aí eu me lembro assim dela dizer para a mãe, para a Jaque: "Mãe, por que vai dar com esse cheiro? Que cheiro é esse?" Aí a Jaque: "Não, filha, vem pra cá, não fica aí, deixa teu pai descansar, ele tá cansado." Enfim, né, nunca disse realmente o que era. Então a Natália não teve essa noção do que foi. O Guto, infelizmente, presenciou muita coisa ruim da minha parte. Eu lembro de muitas vezes, de tanto que eu bebia, depois de tanto que eu vomitava, que o céu da boca saía o couro. Eu literalmente tirava partezinha do couro do céu da boca, de tanta acidez, de tanto que eu vomitava. E aquilo não era o suficiente, eu não via a hora de recuperar para começar a fazer tudo de novo. Teve um tempo, aí foi o ápice de tudo, né? A Jaque sempre diz, já contou essa história aí de um dedo machucado dela lá, que foi um encontro com Deus que ela teve no quarto por causa de um dedo machucado, um negócio lá que ela teve que tomar até morfina por causa daquele dedo lá. Mas aquele dedo, eu digo, foi o início de uma grande transformação. E eu me lembro que ela estava no quarto sofrendo de dor, e ela marchava, ela caminhava, e ela orava, e eu sentado na cama, ela dizia assim: ora comigo, ora. E eu pensando, eu vou orar o quê? Quem sou eu? Aí eu vendo a situação, ela naquele estado, e eu, inútil porque eu não, como que eu vou orar?
Daí ela disse, então lê a Bíblia, mas lê em voz alta. Eu digo, bom, ler eu posso ler, né? Aí eu digo, tá, mas o que tu quer que eu leia? Onde é que eu vou ler aqui? Abre e lê em voz alta. Ela dizia, lê pro diabo ouvir. E eu, então beleza, ler eu consigo ler, mas orar não vou conseguir orar. Como é que eu vou orar se eu, o caco que eu sou, como é que eu, não tem como. Aí lia pra ela ali, aí foi aquela situação ali. Aí teve um dia que eu cheguei embriagado em casa, e depois tinha passado um pouco essa bebedeira toda. Eu nunca me esqueço, né, que foi aí já próximo a essa jornada toda se acabar, né. Eu disse pra ela, Jaque, olha, vou te dizer bem, né, me esquece, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais. O senhor achava que era melhor separar? Eu dizia para ela, não a questão do separar legalmente, mas eu dizia para ela, eu vou sustentar vocês, eu tenho meu trabalho, eu vou sustentar vocês, mas vocês me esquecem. Vocês me esquecem. O dia que eu encerrar minha carreira, vocês vivem a vida de vocês e eu vou pra rua. Eu vou sair daqui, porque eu não quero atrapalhar mais a vida de vocês. E eu digo, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais volta. Não tenho mais. E aí passou-se uns dias, eu lembro que tinha um irmão que queria fazer célula lá em casa. Mas a célula era ele, eu e mais um outro irmão. E tinha que ser lá em casa. Só que ele não sabia nada disso. E eu digo, tá, falei, vamos lá, pode ir lá em casa. E aí cada vez que ele ia lá, aquele dia eu dava uma controlada, porque eu sabia que ele ia vir. Aí eu lembro que né, a gente, né, estudava a palavra ali um pouquinho, tá. Só que no outro dia, né, era só aquele dia mesmo, depois voltava a fazer tudo que eu queria fazer. Aí eu lembro que um dia foi aniversário dele. Aí eles quiseram fazer uma surpresa lá em casa, que a casa tinha um espaço bacana nos fundos, e era numa quinta-feira à noite. Aí eles disseram, não, beleza, pode fazer aqui em casa, né? Bem tranquilo, sem problemas. Aí, certo, quando a gente concordou em fazer ali, a primeira coisa que a Jaque disse, pelo amor de Deus, essa semana, não bebe. Pelo amor de Deus. Não, fechado, deixa comigo. Era na quinta-feira. Segunda, terça, quarta, tranquilo. Na quinta-feira, no dia, a casa caiu. A casa caiu. Eu peguei uma garrafa de 2 litros. De 2 litros de cachaça. Eu abracei ela e fiquei com ela embaixo do meu braço. Eu só abria... Antes das pessoas chegarem na sua casa? Antes. Isso durante o dia. Eles iam à noite, lá em casa. Eles iam à noite. E eu de manhã comecei com aquela garrafa. Era umas 3 horas da tarde. Ela tinha um restinho aqui ainda. Não tinha derrubado os 2 litros de cachaça ainda. E eu tava sentado num banquinho assim. Aí eu ouvi aquela vozinha assim, bem suave. Vai pra casa. Só isso. Vai pra casa. Na hora, peguei aquele litro, levantei, entreguei pra alguém que eu não me lembro quem era. Chamei um amigo meu lá. Disse, cara, tu me leva pra casa. Daí ele disse, pô, pode deixar. Te levo sim. Querem agora? Eu disse, querem agora. Estava no bar? Não, estava no meu local de trabalho. Aqui tinha uma festa, era um campo aberto, né? A gente ficava num campo de instrução e era um churrasco, era a despedida de um colega lá. E a gente já começou desde de manhã. Aí esse rapaz pegou e me levou para casa. Quando eu cheguei em casa, que a Jaque só me olhou no portão, ela fez assim, eu não acredito. Daí eu não conseguia falar, não conseguia dizer nada, eu só fiz assim para ela. Aí passei por ela, aí consegui dizer para ela assim, faz um café, eu vou tomar banho e vou deitar. Daí ela, eu vou cancelar com todo mundo, eu vou cancelar de... Cancela. Mantém. Eu lembro que eu entrei pro banheiro para tomar banho, eu não atinava
abrir o chuveiro, fiquei parado. Daí já que foi lá, abriu o chuveiro pra mim, eu olhei pra ela assim, com uma cara assim, tipo, de arrependimento, de remorso. Foi que eu Vergonha. fiz de vergonha. Aí eu sei que eu tomei banho, já que me deu um café e eu fui, me dei. Eu digo, vou descansar, vou ter que disfarçar isso aqui, né? Aí pra não cancelar. E chegou, né, finalzinho da tarde, eu levantei, cara bem inchada, né? Não sei se alguém notou, se notou, ninguém me falou até hoje. Mas enfim, tivemos, né, o aniversário, né, a surpresa, né, nosso irmão lá. Beleza, eu peguei a Bíblia ali, Salmo 43, 46, né, Deus, o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E a Jaque, depois ela disse, tu ainda foi ler? Eu li a palavra. Aí no outro dia, de manhã, a Jaque veio e perguntou para mim, o que aconteceu ontem? Aí ela vai confirmar isso aí, né? Bem nesse tom. Digo, eu perdi uma batalha, mas eu não perdi a guerra. Glória. E aquilo ali foi uma palavra decisiva. A partir daquele dia até hoje, em nome de Jesus, até o arrebatamento, nunca mais eu bebi. Glória, nunca mais. Aí começou aquela história. Como eu vou chegar para meus amigos e dizer que eu não bebo mais? Como é que eu vou? Porque eles me chamavam de inferninho. Porque eu olhava para eles, bastava eu olhar, eles já falavam, o que é? Eles, tá, onde é que nós vamos? Eles já sabiam que era um convite para ir pro bar. Daí os caras, cara, hoje eu não quero, não sei o que. Tá bom, vamos. Então, assim, só no meu olhar, eles já ia tudo pro bar. Influenciava eles para beber também. Também. Eu era conhecido também como rato de festa. Porque enquanto o freezer não estava vazio, enquanto eu não entrava para dentro dele para pegar o último, eu não ia para casa. Teve vezes que eu bebi até azedar a bebida na minha boca. De tomar um gole e ser como um vinagre. E aí eu digo, bom, agora não dá mais. Mas enfim, depois desse evento lá, da surpresa que o pastor teve na casa, o pastor teve lá, ninguém notou nada. No outro dia, já perdi uma batalha, mas não perdi a guerra. Eu coloquei na minha mente, o diabo nunca mais vai me aplaudir. Essa ele não leva mais. Em nome de Jesus. Aí eu sei que no primeiro festa que ia ter bebido, o normal, rotineiro nosso lá, eu digo, cara, não foi. Aí foi uma surpresa. O que foi? Não bebo mais. Aí os caras, não acreditei. Eu me lembro que teve um amigo que deu uma gargalhada assim, e disse, tu mais riu, e eu fiquei sério. Tipo assim, nunca mais eu me aplaudi. Nunca mais eu me aplaudi. Nunca vai rir de mim. Coisa linda. Aí eu fiquei sério, assim, de repente o rapaz veio pra mim, botou a mão no meu ombro. Rocha, tu parou de beber mesmo? E eu digo, parei. Graças a Deus, eu parei. Ele disse, cara, eu tô muito feliz por ti. É isso aí. Tô muito feliz. Tá? Que Deus te ajude. E eu digo, amém. E a partir daquele momento, não mais. Porém, né, o diabo ele não se aquieta, né? Ele não se dá por vencido. Aí eu lembro que um dia, uma noite, fui deitar e veio um pensamento, o quê? Tu acha que é bem assim? Fazer tudo que tu fez e agora achar que é crente? Que tudo vai ficar bom? Não é bem assim. Não é assim que funciona. E não, olha o que tu fez, olha a tua vida. Agora simplesmente tu é crente e vai para a igreja e tá tudo resolvido, tá tudo bem. Não é assim que funciona. Aí eu comecei aquilo de meu Deus, e aquilo me trouxe uma certa perturbação. E por um tempo eu comecei até a alimentar aquele pensamento, porque eu pensava,
realmente eu não mereço. Eu não O sou acusador, né? eu Ele não é sou- o acusador e é, faz bem isso, né? eu não sou digno disso. Não, eu não mereço agora simplesmente ir para a igreja e tudo vai se resolver como se eu apagasse tudo aquilo. Não, a tua história não vai ser apagada. Tá aí, olha as vergonhas que tu fez, olha quanta coisa que tu fez. Teus filhos, né? Tu acha que é assim? E aquilo me perturbou. E eu lembro que né, dormi, peguei no sono e me acordei com aquela palavra, o vale de ossos secos. E aquilo eu não sabia, eu imaginava que era da Bíblia. Eu imaginava. Eu não lembro de ter lido isso. Eu não lembro se algum dia alguém pregou isso. Eu não lembro de ter ouvido falar nisso. Mas o vale de ossos secos, eu digo que isso aqui tem que ser uma coisa da Bíblia. A única coisa que eu lembrava era o trecho em que foi lançado, acho que um cadáver, numa cova onde foi enterrado Eliseu, que tocou os ossos de Eliseu e reviveu. Isso. Eu digo, não, então deve ser isso aí. E fui procurar, eu digo, não, eu vou achar a história de Elias e Eliseu, isso aqui eu me lembro, eu vou ver se tem vale de ossos secos. Aí não, achei esse trecho e aquilo ficou. À noite, pedaço da noite, o dia inteiro, o vale de ossos secos. O vale de ossos secos. Aquilo foi uma lavagem cerebral. Eu não esqueci aquilo em nenhum momento, em nenhum minuto, aquilo na minha mente. Voltei, isso foi de quinta para sexta, voltei para casa ao meio-dia de sexta-feira, fiquei à tarde, peguei a Bíblia, não consegui encontrar, não achei. Meu Deus. Não tinha Google na época. Não tinha. Era uma coisa que parece que bloqueou minha mente, eu não consegui. Aí nós fomos pro culto à noite, o mesmo irmãozinho que teve a surpresa, que a gente fez a surpresa para ele lá em casa, estava pregando lá, estava lá no livro de Mateus, estava lá no livro de Lucas, lá no Novo Testamento, e pregando, e de repente, porque está lá em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Eita! Quando ele falou aquilo ali, eu me arrepiei, deu um frio na espinha, eu olhei para Jaque, que eu tinha falado para ela, o vale de ossos secos. O que é isso? Ela disse, tá, mas eu digo, é alguma coisa da Bíblia, tem que ser da Bíblia, mas eu não sei o que é da Bíblia, mas eu não acho. E ele no culto, e depois eu conversei com ele, eu não lembro por que eu falei isso, porque ele O senhor queria te dizer onde estava. E ele disse nitidamente, tá lá, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Na hora, eu já peguei a Bíblia, já marquei ela, quando eu chegar em casa, eu quero ler. Vou ver o que diz aqui. Quando eu comecei a ler, eu chamei a Jaque, escuta isso aqui. Escuta, Ezequiel 37, vamos ler. Né? Estava diante do vale, aqueles ossos, e aí profetiza, e os ossos se uniram, e houve tendões. E se formou um corpo, se formou um grande exército, soprou, né, fôlego de vida, e eu lendo e Deus me falando, sou eu que gero vida, eu que determino quando começa e quando termina. O Deus que sou eu, né? Tem jeito, né? Tem jeito. Tu era um vale de ossos secos, não é mais. Agora, né, vai ser um grande exército. Quem manda aqui, quem determina, quem dá as regras sou eu, o Senhor. Ninguém mais. Eu digo, meu Deus. Eu digo, então está aqui. Então, diante das tuas palavras, eis-me aqui. E isso permanece. Por isso que Ezequiel 37, quando canta Vale de Ossos Secos, ressuscita. Eu era um vale de ossos secos. Eu estava ali. Eu era aquele vale. E dali, quando alguém do diabo disse que não tinha mais jeito, o Senhor mostrou, quem manda aqui sou eu. Quem determina o início e o fim sou eu. Então, isso foi algo que consolidou muito a minha fé. E ali foi o início de uma nova era, de um novo momento, de um novo tempo. Né? Então, eu costumo dizer, é um milagre de Deus. Por quê? Porque foram mais de 10 anos de escravidão. O momento que eu disse que não tinha mais jeito, o Senhor
determinou da noite pro dia e acabou. Acabou. Nunca mais. Nunca mais. Claro que depois disso, sempre há um processo. Então, aí fica a dica, ou fica, né, um ensinamento para todos aqueles que têm um vício, que estão procurando se libertar. Quem liberta é o Senhor. O passo tem que ser dado por nós. E o cuidado, tem que ter um cuidado muito grande, mesmo De depois. vigilância, De né? vigilância. Não brinque com o diabo. Não brinque. Não caminhar na beira do abismo, né, irmãos? Porque se eu tive problema com bebida, eu não vou ficar aqui caminhando no lugar onde a bebida está. Não, foge dali. Aí, o que aconteceu na época também? Tudo nesse mesmo tempo. A igreja era uma igrejinha simples e a gente começou a construir a igreja. Reformar, fazer umas salinhas novas. Eu digo, tô dentro. Eu saía do quartel, eu descia do ônibus direto na igreja. Por quê? Eu queria construir a igreja. Eu queria reformar. Eu queria ajudar. Mas, na verdade, quem estava sendo construído era eu. Ah, que lindo. Foi profético. Eu estava sendo construído. Na medida que tu construiu, o Senhor ia construindo de novo, né? E aí eu disse, enquanto eu estiver aqui, eu não estou no bar. Se eu estou na igreja, eu não estou no bar. Se eu chegava na igreja e não tinha ninguém, eu me sentava ali fora, mas eu ficava do lado da igreja. Porque ali era o meu refúgio. Eu sabia o que acontecia ali. Então, enquanto eu estava ali, eu não estava no bar. Lembrou o texto de Davi. Mas ali, um dia no teu átrio, né, do que 1000 longe. E aquilo ali, e nós derrubava a parede. E eu trabalhei de pedreiro, eu e nosso irmãozinho lá, o Ney, eu botava a parede de um lado assim, e a gente dizia, ficava bem torta, e a gente dizia, empurra a barriga, bota a barriga, empurra essa parede aí que ela vai se ajeitar. Mas não era questão da parede, não era questão de nós estarmos ali, de eu estar ali. Eu queria estar ali. E literalmente, se tivesse que derrubar aquela parede para fazer de novo, tudo certo. Tudo certo, não teria problema nenhum. Porque era, para mim, melhor ainda, porque era mais tempo que eu ia ficar ali. Né? Então, foi um tempo de construção da igreja e, enquanto isso, uma construção na minha vida. Eu comento, já comentei, já falei para muitas pessoas, né, que até hoje, né, espero que as pessoas não interpretem mal, mas até hoje, se eu estou no mercado, eu não vou entrar num corredor de bebida. Eu não entro, eu não perdi nada lá. Eu não perdi nada lá. Então não tem porquê entrar lá. Ah, mas vai salvar a saúde. Tu é crente, liberta. Tudo bem, por isso que eu não vou. Porque eu estou liberto, então não preciso passar por ali. Se eu tenho outro corredor, se eu tenho outro lugar para ir, eu vou passo longe. Né? Passo longe. Eu sei que a Cooper hoje deu entendeu? Ela tá meia safada com a gente, porque água e suco tá perto. Tá perto. Tem que passar por ali. Claro que isso